Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Yuri Goulart, sou analista na B10 Investimentos e estou aqui com o nosso convidado, João Marcelo, da Novos Capital, uma gestora com mais de 2 bilhões sob gestão e com mais de 15 mil clientes. Bom, para dar início, João, primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente e te pedir para nos contar um pouco da sua trajetória, o que você faz na Novos, o que é a Novos. Legal. Primeiro, agradecer a oportunidade aí que vocês estão dando para a gente, Yuri. É muito bom poder conversar com você e contar um pouco da minha trajetória profissional, né? Apresentar Novos para essa audiência aí que vocês estão, né, dando oportunidade para a gente falar. Enfim, eu iniciei minha trajetória no mercado financeiro em 2004, inicialmente numa corretora de BMF. Entrei como ponta de mesa, enfim, que era uma função bastante operacional. E dentro dessa corretora, eu tive a oportunidade de ir crescendo, né? Enfim, então eu circulei em diferentes áreas até me tornar superintendente da mesa de operações. E aí, enfim, foi um período de bastante aprendizado. Mas em 2008, um grupo de executivos dessa corretora se juntou para montar uma gestora de recursos chamada Hora Investimentos. Eu não era sócio fundador da Hora, enfim, mas como eu tinha alguma relevância dentro da corretora, me foi dada a oportunidade de liderar a área de relação com investidores dessa gestora chamada Hora. E, cara, foi uma mega oportunidade, assim, porque eu pude desenvolver um trabalho do zero, né? E aí foi, né, o início da minha trajetória nessa atividade que eu desenvolvo desde esse momento. Fiquei nessa gestora de 2008 a final de 2011. Em 2011, eu fui para Nova York passar 2 anos estudando. Enfim, foi um período muito bacana na minha vida. E aí, quando eu estava voltando para o Brasil, eu estava indo para São Paulo. Eu ia trabalhar em São Paulo, no Banco de Investimentos Estrangeiro. E o Luiz André Oliveira, que é um amigo de muito tempo, estava, enfim, há poucos meses tinha saído do Pactual, do BTG Pactual, para montar a Flag Asset. E aí o Luiz André me convidou para bater um papo, conversar, e enfim, nessa oportunidade acabei me juntando à Flag para liderar a área de relações com investidores. Fiquei na Flag basicamente de 2013, início de 2013, até setembro de 2018. Setembro de 2018, a gente fez uma fusão importante, foi um movimento importante que a gente fez, que a gente se juntou com a Modal Asset. Na verdade, o Luiz Eduardo Portela, que já conhecia o Luiz André Oliveira e o Rodrigo Galindo, que eram os 2 sócios fundadores da Flag, fez uma provocação para que a gente fizesse uma fusão, entendendo que existia muita sinergia entre os times. Acho que tinha um outro ponto importante também, que tinham 2 executivos da Flag que já haviam trabalhado anteriormente com o Portela no Modal, que era o Ricardo Casnan e o Tomás Goulart. Então, a gente enxergava muita sinergia, dado que o Portela era um excelente gestor de renda fixa e na Flag a gente tinha, enfim, bastante capacidade de geração de alfa em renda variável, era um grande diferencial da gestora. E também a gente era muito ativo no mercado internacional, principalmente na parte de commodities, né? Então, a união desses 2 times aí resultaria numa gestora muito mais robusta, com volume de subgestão muito maior, e a gente entendia que fazia muito sentido em função do movimento de mercado, né, do atual momento de mercado, perdão, grande transformação, revolução que a gente está vivendo com o surgimento das plataformas, e a gente entendia que a soma dessas 2 equipes, né, a gente conseguiria ter uma estrutura mais multidisciplinar, quer dizer, a gente conseguiria ter uma equipe que conseguisse cobrir os mais variados mercados. E a gente fez esse movimento, que foi muito importante, em setembro de 2018, como eu comentei. A gente começa ali a história da Novos, então a gente está caminhando aí para completar 2 anos, hoje com um time de 25 profissionais, sendo 8 pessoas dedicadas à gestão, 3 pessoas na área de análise micro, 4 pessoas na área de pesquisa econômica, uma área de risco que tem hoje 4 profissionais, uma área de relações com investidores que tem 4 profissionais, enfim, muita gente competente, com histórico de excelência acadêmica, pessoas com bastante bagagem no mercado financeiro, trabalhando focado na gestão dos fundos de investimentos da Novos, né? A gente tem fundos de investimento multimercados, ações e previdências, e a verdade é que a gente está muito feliz porque a gente, desde então, vem entregando um excelente resultado para os nossos cotistas. E a confirmação que a gente tem de que o movimento foi bem sucedido foi que a gente, além de entregar bom resultado para os nossos cotistas, a gente tem uma satisfação de ver a atribuição de performance, né, o desempenho dos nossos fundos. A gente conseguiu ganhar dinheiro em diferentes mercados. Então, aquela leitura que a gente tinha lá de trás, de montar um time multidisciplinar, ele acabou se confirmando, porque o nosso desempenho vem mostrando isso. Agora, falando um pouco mais a respeito das estratégias de cada um dos fundos da Novos,
A gestora ela faz uma análise top-down, bottom-up. Como que é essa dinâmica? E se você puder entrar mais um pouco sobre os diferentes tipos de fundos, por favor. A gente é uma gestora, assim, está no nosso DNA tomada de risco, né, elaboração das teses de investimento através da interpretação do cenário macro. Então, a gente fala que nós somos uma casa com abordagem top-down, né? Afinal de contas, a gente tem um time de pesquisa econômica que tem uma excelente capacidade de projeção de indicadores econômicos. Acho que até um parênteses importante a fazer é a Novos vem se diferenciando na parte de projeção de indicadores econômicos, dado no top 5 para projeções de IPCA, de Selic, de câmbio, e, enfim, isso é algo que a gente fica muito orgulhoso, mas, acima de tudo, também traz muito input para a construção das posições dos fundos. Então, hoje, a Novos, com essa abordagem macro, com esse time com muita capacidade, aliado a uma equipe de gestão que tem aí anos e anos de experiência fazendo gestão de recursos de terceiros, né, fez com que a gente tivesse uma gestora com uma grade de produtos onde a gente consegue atender os variados perfis de clientes. Então, a casa tem essa abordagem macro e o nosso principal produto é o Novos Macro, né? A partir desse fundo, e aí eu acho que é interessante explicar isso direito, né? Afinal de contas, a gente tem 5 fundos na nossa grade. Assim, o Novos Macro é o que dá origem a todas as estratégias. O que eu quero dizer com isso? A equipe de gestão, o time de pesquisa econômica, o pessoal da análise micro, toda essa turma, eles estão, né, evidentemente, dedicados a construir ali as teses de investimento através de um profundo processo de análise, e o que orienta as decisões de investimento são para esse fundo Novos Macro. O resto é matriz de risco. Então, é próprio sistema de risco que a gente usa para monitorar todas as nossas posições em tempos reais, enfim, online. Esse próprio sistema de risco ele faz o prorrateio das boletas e faz a distribuição de acordo com o perfil de risco de cada fundo. Então, o Novos Macro ele é um fundo multimercado que opera renda fixa, renda variável, commodities e moedas, na linha do que eu comentei anteriormente, né, de ter a estrutura multidisciplinar para a gente conseguir gerar resultado em diferentes mercados. Ele é um fundo D30, com mínimo de aplicação de 5 mil, e ele roda com uma volatilidade de 7% a 8%. Então, o que eu quero dizer com isso? É um produto que objetiva entregar 10, 11% ao ano de retorno nominal. Hoje em dia é difícil falar de CDI, né? Enfim, nessa conjuntura atual. Então, é interessante falar em retorno nominal. E, dado que ele tem esse nível de volatilidade, significa que o fundamental é a gente ter consistência, que a gente vem entregando consistência, mas ele pode ter janelas onde o fundo vai estar rodando marginalmente negativo, enfim, até um pouco do que aconteceu nesse primeiro semestre. Agora a gente já vem numa agenda de recuperação, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas, enfim, eu acho importante falar sobre essa característica do produto, porque a gente vê hoje uma migração muito grande de investidores que estavam ali acostumados a investir em renda fixa, que era algo que não tinha tanta volatilidade. E aí, quando você busca produtos com fator de risco, eu acho que é sempre legal essa transparência de explicar que esse tipo de fundo é muito interessante você olhar ele no horizonte de médio e longo prazo, porque eu acho que a nossa própria gestão, né, a nossa própria performance corrobora essa ideia de que no horizonte médio e longo prazo a gente consegue, de fato, entregar esse retorno que a gente objetiva com muita consistência. E aí a gente tem os nossos produtos mais conservadores e mais agressivos. Aí, falando dos conservadores, a gente tem o produto Novos Institucional, que é um fundo multimercado que a gente chama de baixa vol, né? Roda com uma vol entre 2% e 3%, tem o objetivo de retorno de 6%, 7% ao ano, fundo com liquidez diária, quer dizer, para muitas pessoas esse produto acaba funcionando como produto de caixa. Ele não é um fundo necessariamente de caixa porque ele tem alguma volatilidade, mas é um fundo que tem um modelo de risco bem ortodoxo. Então, a gente carrega posições bem menores, por exemplo, do que no fundo macro. Como ele é matricial, basicamente ele é 30% de risco do Novos Macro. O que eu quero falar com isso? Ele, por exemplo, se a gente estiver carregando no Novos Macro uma posição de bolsa ao redor de 10%, esse fundo vai ter uma posição em bolsa ao redor de 3%. Então, é pró-rateio de boleta que o próprio sistema de risco implementa mesmo. E, mais uma vez, é uma ótima alternativa em função da liquidez, o mínimo de aplicação, o fundo que tem um ticket de entrada baixo, R$ 1.000, e em função das próprias características do fundo, de baixa volatilidade. É um fundo que tem mais de 14 anos de histórico. Então, produto que tem uma consistência muito grande. E nesses 14 anos de histórico, vale falar que ele vem entregando uma rentabilidade próxima de 115, 120 do CDI. E é importante também comentar que não do CDI é esse CDI atual, né? A gente viveu diferentes momentos do CDI e, mesmo assim, a gente conseguiu, mesmo com uma volatilidade baixa, entregar um resultado muito consistente
para esse fundo. Depois desse fundo, a gente tem um outro fundo, que é o nosso produto de previdência, mas hoje esse fundo ele só está disponível para investidores da XP, ele é um produto exclusivo na XP, que também é uma matriz de risco do Novos Macro. Ao invés dele ser 30% do Novos Macro, como é o Novos Institucional, ele roda com 50% de risco do Novos Macro. Então, no Novos Macro, com 10% de posição em bolsa, esse fundo rodaria com 5% de posição em bolsa. É um produto de previdência, a seguradora Icatu, e ele está disponível para os investidores da XP. E aí, passando para os produtos mais arrojados, a gente tem o Novos Ações Institucional, que é um fundo de ações que respeita muito essa característica que eu comentei também anteriormente da abordagem top-down. É um fundo, inclusive, que ele se diferencia de grande parte dos pares, né, dos nossos concorrentes, justamente porque grande parte dos fundos de ações no Brasil são fundos de value investing, né, são fundos bottom-up, como a gente chama. E esse fundo ele monta suas posições através da nossa interpretação do cenário macroeconômico. Então, ele acaba sendo muito um jogo setorial. Um jogo setorial em ativos líquidos, tá? Ele é um fundo de ações livre, né, o que a gente chama de long only, e ele tem um benchmark Bovespa. Esse fundo ele foi constituído em 2015, e aí eu, assim, né, falei de um fundo que tem 14 anos de histórico, falei agora de um fundo que tem 5 anos de histórico. A gestora vai completar 2 anos. Na fusão, a gente trouxe todos os fundos que já faziam parte, né, da grade de produto de cada uma das gestoras, porque a gente entendia que era a maneira transparente da gente né, lidar com o passivo, com as pessoas que já investiam nos produtos, e a gente entendia que o movimento era um jogo de soma de força. Então, acabou que todos os produtos ganharam ainda mais eficiência. Mas vale falar que o fundo de ações também ele vem entregando um excelente retorno, tanto na janela da Novos, quanto desde que ele foi constituído. E aí, o produto que efetivamente nasceu dentro da Novos, chama Novos Retorno Absoluto. É um fundo que objetiva entregar retorno absoluto, né? Então, um produto com mais vol, tem uma abordagem long bias. E esse fundo, eu acho legal comentar também, né? A gente sabe que isso é muito importante frisar, que a gente tem um diferencial de atuação em renda variável. Se você olhar, né, a classe de fundo multimercado macro, que é onde a gente se enquadra, a grande parte dos fundos multimercados eles operam normalmente mais renda fixa em moedas do que bolsa. E quando operam bolsa, fazem muito o que a gente chama de apostas direcionais. Então, acabam operando mais índices, opções. No nosso caso, a gente faz isso. A gente tem profissionais ali que já fazem gestão de bolsa para multimercado há muitos anos, mas a gente também agrega um componente de stock picking, que é o jogo de seleção de ativos, de carteiras de ações. E o Novos Retorno Absoluto ele surgiu através da provocação de um parceiro muito relevante nosso que entendia que a gente tinha esse diferencial de atuação em renda variável. Ele falou, por que vocês não eventualmente constituem um fundo de retorno absoluto, um fundo com mais vol, mais agressivo, que seja mais pendulado para a bolsa? E aí, para a gente, de fato, fez muito sentido, porque a gente já tinha essa interpretação. A gente, inclusive, fez uma simulação que a gente chama de backtest, né, para ver se, de fato, essa provocação fazia sentido, pegando a estratégia de renda variável do Novos Macro e usando um multiplicador de risco. E quando a gente fez essa simulação, a gente chegou num produto excepcional em termos de relação risco-retorno. E aí a gente, na virada de 2018 para 2019, iniciou esse fundo. E, enfim, então ele tem 1 ano e meio aproximadamente. Vale falar que ano passado ele foi um dos melhores long buys da indústria. Nesse início de ano, porque a gente tinha posições mais construtivas, ele acabou sofrendo ali um pouco no primeiro trimestre do ano, mas enfim, vale falar também que depois do pior momento da crise, esse fundo teve uma recuperação bem interessante, a gente está buscando aí. Então, olhando a rentabilidade do fundo desde o início, ela está muito boa em relação ao benchmark, mas ele é um fundo mais pendulado para a bolsa mesmo, além da liberdade que a gente tem também de poder operar, por exemplo, os mercados de commodities, renda fixa e moedas, fazendo 1 para 1 do macro. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 PLs equivalente ano aplicado na parte curta da curva de juros no macro, eu tenho a liberdade de ter esse mesmo tamanho de posição no Novos Retorno Absoluto. E no caso das estratégias compradas em bolsa, por exemplo, se eu tiver uma posição de 10% comprada em bolsa no macro, eu vou ter 40% de bolsa no Novos Retorno Absoluto. Então, tem esse componente de renda variável que acaba sendo um bom diferencial. Ele é diferente de um fundo de ações porque é um produto de maior agilidade. Então, essa é a nossa grade de produtos atual. Excelente, João. Acho que deu para entender muito bem, né, os produtos da casa. E você comentou sobre recuperação econômica, né? Vocês estavam bastante otimistas com as empresas, principalmente ligadas ao quadro doméstico no fim do ano passado, projetando crescimentos significativos para o PIB. Com o coronavírus, vocês ainda estão com essa perspectiva para os próximos anos? Muito provavelmente, esse ano teremos uma retração robusta da nossa economia.
mas passado isso, vocês continuam otimistas com o cenário local? E como fica essa tese de empresas domésticas no portfólio de vocês? De fato, a gente tinha um cenário bem construtivo, né? A divulgação de um vídeo que falava sobre, né, como havia sido o ano de 2019, falando sobre o cenário para frente, e nesse vídeo deixa muito claro essa visão construtiva que, na verdade, não era só para o Brasil. A gente tinha um pano de fundo bom para crescimento global. E, na nossa visão, esse crescimento global ele seria sustentado em grande parte por emergente, por Ásia. Então, a gente já via ali no final do último trimestre do ano passado, né, o governo chinês implementando uma série de medidas de estímulos fiscais, e a gente começou a ver, né, esses estímulos tendo reflexo positivo com a divulgação de PMIs, de alguns indicadores econômicos que mostravam, né, recuperação da atividade econômica na Ásia, e principalmente em China. Então, isso, de certa forma, corroborava muito a nossa visão de que, dado que a gente tinha avançado no tema fiscal aqui no Brasil, com a aprovação da reforma da Previdência, né, que tinha sido uma importante âncora do ponto de vista de gasto público, a gente achava que a gente entraria numa retomada de crescimento mais acentuada esse ano. Então, ali no início do ano, a gente tinha essa visão, a gente carregava posições buscando isso, porém, a gente foi surpreendido ali no final da primeira quinzena de janeiro, quando a gente começou a falar sobre coronavírus. Naquele momento, era uma questão pontual, né, era, enfim, uma questão ali especificamente na China, o governo chinês adotando as medidas de distanciamento social, de lockdown, e a gente achava que aquilo surtiria efeito, e a gente, de certa forma, manteve as nossas posições por algum tempo, acreditando que aquilo seria um fato isolado, e aí, enfim, a gente precisa reconhecer, foi um erro de análise, e que, de certa forma, fez com que as nossas posições, né, nos meses de janeiro e fevereiro andassem contrário um pouco dos movimentos de mercado. Porém, a gente foi surpreendido em março ali, enfim, na verdade, na quarta-feira de cinzas teve, né, foi um dia que o mercado estressou bastante porque a gente viu, né, um número de infectados muito grande no Ocidente, principalmente na Europa. Foi quando os números na Itália começaram a explodir e aquilo, de certa forma, trouxe um ambiente de aversão a risco muito grande porque a gente passou a entender que aquilo não se tratava mais de uma epidemia, e a gente falou muito sobre isso nos nossos podcasts semanais. A gente falava muito sobre o coronavírus, mas na nossa visão aquilo estava sendo, de certa forma, muito bem contornado pelo governo chinês. E aí teve essa surpresa, foi um momento que o mercado estressou, e a gente tem regras de risco muito rígidas, evidentemente, para a natureza de cada produto, né? Os produtos mais agressivos eles têm muito mais flexibilidade, por exemplo, do que o Novos Macro, do que o Novos Institucional, mas, enfim, métricas de risco foram acionadas que fizeram com que a gente, naquele momento de maior estresse do mercado, optasse por concentrar risco, né, para que a gente tivesse posições nos mercados que a gente tinha maior confiança e onde a gente entendia que tinham melhores assimetrias. Então, essa questão toda foi determinante para a gente viver, na verdade, um processo grande de reavaliação do cenário que a gente tinha anteriormente. E aí, falar sobre, né, perspectivas de crescimento esse ano foi exatamente o que você falou, né? A gente está ainda no meio do processo, evidentemente que a gente está vendo alguns avanços no sentido de flexibilizações de regras de distanciamento social nos países envolvidos, né? Países que enfrentaram um problema primeiro que a gente, né, muito provavelmente vão sair na nossa frente em relação a isso, mas o ambiente ainda é de muita incerteza. Então, fica muito difícil a gente acreditar que esse ano a gente vai ter algum tipo de surpresa do lado de atividade, né? Então, a gente está mais conservador, mesmo sabendo que tem excelentes oportunidades, porque o mercado estressou bastante. O Brasil, por conta de, né, crise de saúde, crise econômica, eventualmente associada a uma crise política que a gente está começando a superar, enfim, a gente acabou sofrendo mais do que os nossos pares aqui dos países emergentes, e isso também cria-se grandes oportunidades, né? Evidentemente que a composição da carteira mudou muito do final do ano para cá, mas a gente enxerga boas oportunidades em Brasil em função dessa grande queda que aconteceu, que foi muito rápida e que gerou uma série de oportunidades em diferentes mercados que a gente tem tentado se apropriar. Eu acho que a gente, inclusive, vem sendo muito bem sucedido na condução dessas posições aí, passado o pior momento da crise. A gente já conseguiu recuperar grande parte das perdas que a gente teve nos fundos. Eu acho que isso, com consequência dessas oportunidades, foram criadas a partir desse momento. Mas em relação à atividade, a gente precisa entender, na verdade, como a gente vai passar dessa crise de saúde, entender, de certa forma, como é que vai ser a atuação do Ministério da Economia, que eu acho que vem agindo de forma extremamente prudente e adequada, mas evidentemente que a gente precisa entender quando a gente sai desse problema,
porque eventualmente a gente vai ter que prover mais estímulo, eventualmente a gente vai ter que estender o pacote de emergência, enfim, tem uma série de dúvidas que ainda pairam no radar, que fica muito difícil a gente virar e falar sobre cenário de crescimento para o Brasil esse ano. Isso esquece, isso muito provavelmente a gente já vai ver a partir do próximo ano. Mas esse ano eu acho que as reflexões são mais em busca de oportunidade do que efetivamente você ter uma melhora do ambiente de atividade econômica aqui. Você comentou sobre a visão que vocês tinham de um crescimento não só no Brasil, mas um crescimento global, né, antes do coronavírus. Algum fundo da casa tem investimentos no exterior? Para vocês, a retomada lá vai ser mais rápido nos mercados envolvidos ou pode ser mais rápido aqui no Brasil? Acho que você já até falou que aqui vai ser bem complicado, por causa dos estímulos também, mas como é que está a posição lá fora? Tem alguma? Sim, eu acho que, na verdade, recuperação econômica eu acho que vai ser um grande desafio no mundo como um todo. Eu acho que isso, na verdade, não é uma questão isolada de Brasil, né? Evidentemente que a gente já vinha de um período de recessão econômica, atualmente agrava um pouco mais a situação, mas em relação à questão da gente operar mercado externo, sim, a gente opera mercado externo. O Novos Macro, por exemplo, né, olhando por distribuição de risco, idealmente a gente roda com o risco do fundo 1/3 em renda variável, 1/3 em renda fixa e 1/3 em mercado internacional. E aí o retorno absoluto espelha muito essas posições. O Novos Institucional e o Novos Previdência, por conta das legislações que esses fundos atendem, né? O Novo Institucional é um produto que é adequado à legislação 4661, enfim. Então, ele não pode operar ativos no exterior. A gente pode até operar alguns ativos do exterior que negociam aqui na BMF. Então, esse tipo de liberdade a gente tem. Então, tem algumas coisas de renda fixa, de moedas que a gente consegue fazer para esse fundo, mas não é, evidentemente, core position do fundo. O produto de previdência, a mesma coisa. E o produto de ações também tem as mesmas limitações, porque também é um produto enquadrado na 4661. Mas já o Novos Macro, o Novos Retorno Absoluto são produtos que a gente atua bastante, a gente tem várias posições em mercado externo, e a gente, inclusive, entende que é um grande diferencial da gestora. Né? A gente tem um gestor que é o Ricardo Kazan, que é responsável por essa estratégia. Enfim, o Kazan, o Lucas e o próprio Portela, que é o gestor de renda fixa da gestora, acaba tendo uma interação muito grande com o Kazan, e isso faz com que a gente tenha uma utilização de risco bem adequada para posições de mercado internacional. O Ricardo Kazan, que já faz gestão de mercados internacionais há muito tempo, enfim, ele tem, né, o hábito ali de operar bastante renda fixa, e renda fixa normalmente de países de G10, moedas também de G10, enfim, e a parte de commodity, que eu acho que é um diferencial da gestora, né? O Kazan, ele é um especialista de commodities, já faz isso há muito tempo, ele estruturou a mesa de commodities do Banco Modal lá em 2005, e ele sempre foi muito focado em commodities metálicas e petróleo. Então, a gente normalmente tem posições nesses ativos que eu comentei. Nesse momento, especificamente, a gente tem feito posições em moedas, e a gente deve falar sobre isso em algum momento, e aí mais para frente eu detalho, mas a gente também tem carregado posições, por exemplo, no ouro. Então, acho que são ativos que não são todos os fundos multimercados que operam, a gente, como tem esse diferencial, a gente gosta de atuar. E a gente, isso é um componente importante na nossa atribuição de performance. Olhando o desempenho do fundo historicamente, a Caixinha Internacional ela tem sido um importante agregador de alta. Agora, falando um pouco mais do cenário local, o fundo de ações da Novusa, ele tinha a Vale como um dos principais papéis na carteira. Vocês aumentaram, diminuíram a exposição na Vale? Como é que foi essa dinâmica? E se vocês ainda enxergam uma grande assimetria para o papel? Então, de fato, Vale era uma importante posição do fundo de ações, era de fato a principal posição do fundo de ações, né? Ela, na verdade, não é mais a principal posição, mas é uma posição do fundo que a gente carrega e que a gente enxerga a Vale como uma empresa altamente competitiva no setor, não só, né, aqui no Brasil, evidentemente, mas no mundo como um todo. A Vale, eu acho que ainda por cima tem um componente que é importante, né? A gente viu uma forte queda do preço das commodities, né, ao longo desse ano, e de certa forma o minério teve um comportamento muito ok. E a gente acha que esse comportamento ok se deve à correlação que o minério de ferro tem com China, né? China, pelo fato de ter vivido o problema da crise de saúde, né, primeiro que todo mundo, evidentemente que ela também foi o primeiro país a começar as regras de flexibilização, enfim, ela conseguiu fazer um achatamento da curva com as medidas de contenção, né, de circulação, eles foram muito eficientes nesse sentido. Então, eles saíram na frente na crise. E como China
um país que demanda muito minério, né? Isso acabou agregando, né, um valor adicional à Vale. Por isso que a gente acha que esse trigger de recuperação da China era um componente importante para essa tese de Vale que a gente seguiu carregando no fundo. Aliado a isso, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Vale é uma empresa que tem uma forte geração de caixa, é uma empresa que roda com um custo de produção baixo, né? E, enfim, nesse ambiente de retomada de atividade, é uma empresa que tende a performar muito bem. Então, é um papel que a gente gosta. Hoje não é mais a principal posição do fundo, mas é algo que a gente vai carregar estruturalmente para frente. Outro papel relevante na carteira de vocês era a Petrobras. Como que vocês reagiram a essa crise do petróleo nessas últimas semanas e o que vocês enxergam daqui para frente? Então, essa crise do petróleo foi algo que chamou muito a nossa atenção. Acho que o Kazan foi um cara que cobriu isso muito de perto. A gente carrega posições em petróleo, seja comprado, seja vendido, mas desde que a gente começou ali a viver a pandemia, né, começou, na verdade, uma discussão entre os membros da OPEP de corte de produção de petróleo. Não sei se você está lembrado, né? Em março, se eu não me engano, existia uma discussão entre Rússia e Arábia Saudita para efetivar um corte de produção. E a falta de consenso levou a um movimento de, na verdade, aumento de produção por parte da Arábia Saudita que deu uma colapsada no preço do petróleo. A gente estava de fora, a gente ficou assistindo, né, isso tudo de fora, sem posição. Foi um momento, inclusive, que a gente reduziu bastante o risco de Petro no fundo. Mas, na medida que o tempo foi passando, a gente foi entendendo que essa normalização do preço do petróleo era algo importante e de que, de certa forma, os membros da OPEP, né, os países que fazem parte ali do cartel, chegariam a um denominador em comum para efetivamente fazer um corte de produção e trazer algum tipo de normalização para o preço do petróleo. E isso aconteceu, se não me engano, ali em meados de abril, 12 de abril, se não me engano, você teve ali um corte de produção que foi algo extremamente relevante. Eu acho que foi um corte que nunca tinha sido visto anteriormente, diminuindo em aproximadamente 10%, né, o nível de produção. Quer dizer, então, isso deu uma normalizada no preço do ativo e foi um trigger importante para que a gente voltasse a ter uma posição maior em Petrobras. Lógico que Petrobras tem um componente de petróleo que é super importante, mas tinha esse ambiente de maior incerteza que fez com que a gente tivesse diminuído. Como a gente viu isso normalizar, a gente achou que era o momento da gente voltar a aumentar a posição no papel. E eu acho que Petro, a gente tem visto assim no pipeline de crescimento de produção, os números que estão sendo divulgados, os números nos deixam bastante satisfeitos. Tem uma agenda de desinvestimentos que eu acho que é bem interessante se você olhar nos campos terrestres, tem o custo de exploração de petróleo mais elevado, enfim, tem alguma coisa para ser vendida, tem alguma coisa de refinaria também para ser vendida, enfim, e além também do fato de você hoje ter uma gestão profissionalizada, enfim, então é um papel que a gente acredita bastante. Então a gente tem sim, hoje no fundo, segue carregando Petrobras. Falando um pouco da conjuntura macro, como vocês estão lidando com os juros no seu menor patamar histórico? O fundo vinha se posicionando principalmente na parte curta e intermediária da curva. Se você puder falar mais um pouco sobre qual a estratégia que vocês estão abordando para tentar gerar valor aos cotistas com a queda dos juros? Eu acho que assim, interessante que a gente, na verdade, vem já há bastante tempo carregando posições em renda fixa, basicamente aplicado. A gente viveu esse ciclo de queda de juros que foi muito relevante, né? A gente está no menor patamar e a gente conseguiu capturar esse movimento todo. Assim, a gente já tem posições aplicadas nos juros há muito tempo. Inclusive, a gente foi muito eficiente na última reunião do Copom, que a gente conseguiu, de certa forma, ter uma leitura de que o Banco Central poderia reduzir a taxa básica em 0,75, levando para esses 3%, que é o atual patamar de juros, né? Ali, naquele momento, a gente imaginou que a gente estaria chegando muito próximo do final do ciclo de aperto monetário. De certa forma, as sinalizações que vêm sendo dadas tanto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enfim, pela diretoria do Banco Central, é justamente de que a gente está chegando no final do ciclo. E ele meio que deixou a porta aberta para dar mais uma queda entre 0,50 e 0,75. A gente está vivendo um ambiente desinflacionário, né? A gente teve uma forte depreciação do câmbio, a gente viu que nem dessa forma isso trouxe pressão sobre a inflação. A gente tem um hiato do produto que já estava aberto em função da recessão econômica que a gente viveu nos últimos anos e que, evidentemente, se agravou agora em função das atuais circunstâncias.
Então, a inflação é algo que não nos preocupa nesse momento. E por isso a gente acredita, inclusive, que o BC deve cair 0,75 na próxima reunião do Copom. Porém, tem um componente fiscal, e a gente ainda está no meio desse debate, se, né, o governo ainda vai ter que seguir nessa agenda de prover estímulo fiscal, de colocar dinheiro na economia, enfim, para poder fazer com que a gente saia dessa crise de forma mais rápida. E esse tipo de discussão, como ela ainda existe, ela, de certa forma, ela restringe um pouco das possibilidades do BC seguir caindo juros. Então, tinha uma preocupação também de que essa queda excessiva de juros poderia fazer com que a nossa moeda depreciasse, e, por incrível que pareça, após a última reunião do Copom, a gente viu, não na sequência, mas em algum momento depois, né, o real se valorizando frente ao dólar. Lógico que é um movimento que aconteceu nas últimas semanas, mas, enfim, de fato isso houve. Então, afastou um pouco desse ruído de a queda de juros vai fazer com que, né, o real descontrole, eventualmente vai superar os 6, buscar 6,50, como tinham alguns profissionais de mercado comentando. Mas a gente entende realmente que, como a gente já está no final do ciclo, assim, já não tem mais muito esforço a ser feito. Quer dizer, o BC cair mais 1 ou 1,5%, não sei se isso seria suficiente, né, para que, de fato, a gente tivesse uma recuperação ainda mais rápida. O que a gente entende é que ele pode dar essa queda de 0,75 e parar momentaneamente para entender como é que isso, né, como é que tudo vai se comportar e, se porventura tiver espaço, cair mais adiante. Acho que, sem dúvida nenhuma, é uma medida correta, enfim. E aí, por conta disso, aí já aproveitando para responder sua pergunta, a gente está mudando um pouco da composição. Quer dizer, essa aposta que foi muito importante nos últimos muitos meses, né, nos últimos anos, eu diria, para os resultados dos fundos da Novos, eu acho que agora a gente está mudando um pouco da composição. A gente está aumentando um pouco de risco em bolsa, está aumentando um pouco de risco em moeda, e a gente tem utilizado, inclusive, renda fixa para fazer um pouco de proteção dessas nossas posições, onde a gente tem um nível maior de convicção e, acima de tudo, a gente entende que tem melhores assimetrias. A gente acha que a assimetria da renda fixa ela não é mais tão atrativa como foi no passado, então a gente tem optado por concentrar risco em outros mercados que a gente enxerga melhores oportunidades. E a gente acaba, nesse momento, utilizando a renda fixa até mais como proteção do portfólio, e aí, nesse sentido, a gente está tomado na parte intermediária da curva de juros. Se, porventura, a gente tiver algum problema dessa discussão fiscal mais adiante, muito provavelmente essa parte da curva vai responder a isso, e aí isso pode fazer com que a gente consiga sair melhor com esse tipo de proteção. Então, a gente está utilizando, nesse momento, renda fixa muito mais como hedge para as nossas posições em câmbio do que, efetivamente, tentando buscar algum movimento estrutural. Acho que isso aí a gente conseguiu explorar bem aí, como eu falei anteriormente, nos últimos anos. Ótimo. Agora, falando um pouco justamente sobre moedas, né? Como vocês reagiram a essa alta robusta aí do dólar? Vocês acham que ela é estrutural e pode ainda continuar o movimento de alta, ou o câmbio ele já está bastante depreciado na visão de vocês? Além disso, existe alguma outra moeda que vocês operam ou operaram com todo esse cenário turbulento? A gente, ao longo do ano passado, a gente buscou um movimento de enfraquecimento do dólar, porque a gente achava que teria diminuição de diferencial de crescimento entre algumas regiões do mundo. A gente achava que a gente poderia ver diminuição de crescimento entre emergentes Estados Unidos, que cresceu muito nos últimos anos, e que a gente viu um ambiente de dólar muito forte também. Há mais de 8, 9 anos a gente viu um ambiente de dólar forte, que a gente achava que essa reversão poderia acontecer no ano passado, mas, de certa forma, a economia dos Estados Unidos novamente surpreendeu positivamente, e isso acabou nos confirmando. Nesse início de ano, a gente ficou um pouco fora, sem posição em moedas, e aí a gente, agora, na semana passada, através até, enfim, de comentários que foram manifestados pelo presidente Bolsonaro, que a gente ali nas entrelinhas tentou pegar um pouco, né, do sentimento dele, e a gente sentiu um certo desconforto com o atual patamar do câmbio, e, acima de tudo, também com as intervenções que o Banco Central passou a fazer no mercado, de que existia um desconforto com o atual nível do real. Então, a gente achava que isso, aliado, evidentemente, né, uma melhora do ambiente político, porque essa depreciação que teve forte no câmbio, né, basicamente a gente viu o câmbio sair de 4,30, quase 6. A gente, lógico que tinha a questão do carry trade, né, essa queda de juros que a gente fez, que afugentou o dinheiro dos investidores estrangeiros, né, enfim, teve uma forte saída de recursos no Brasil, mas a gente achava que também tinha um pouco do componente político, né, e aí
a gente começou também a ver com bons olhos um movimento de aproximação entre o executivo e o legislativo, abaixando um pouco a temperatura. A gente, enfim, tinha uma preocupação, evidentemente, com a divulgação do vídeo, que eventualmente poderia levar, né, um processo de impedimento à frente. E aí eu acho que ficou claro ali, sem querer entrar no mérito da política, mas, enfim, a gente, evidentemente, né, o nosso trabalho é analisar se aquilo representaria algum risco da gente ter um impeachment adiante. A gente não viu nada que sugerisse isso. E aí eu acho que essas questões todas associadas, né, enfim, sinalização do Bolsonaro de desconforto com o câmbio, atuação do BC, melhora de governabilidade e principalmente um movimento de flexibilização das regras de distanciamento sociais pelo mundo, a gente achava que a gente poderia começar a ver uma reversão do ambiente de dólar forte. E eu acho que a gente foi muito ativo nisso, né? No primeiro momento a gente fez isso taticamente. E a gente conseguiu explorar bem isso. A gente fez tanto o BRL, né, que é real contra o dólar, a gente fez euro contra o dólar, enfim, a gente, né, operou também o peso mexicano. Acho que a gente foi muito bem sucedido, foi muito importante aí nessa recuperação recente do fundo. Então, a gente tem tentado preservar essa posição e é algo que a gente vai carregar, a gente vai seguir carregando, né? Em algum momento, essa posição ela tende a se tornar estrutural se a gente eventualmente não viver uma segunda onda de infecção, enfim, acho que são questões que a gente precisa monitorar, evidentemente, mas a gente acha que é um momento apropriado para a gente tentar buscar essa reversão desse ciclo de dólar forte que perdurou por muitos anos. Acho que a gente tem sido bem sucedido aí nos últimos dias. Acho que a gente conseguiu capturar um movimento bem relevante. E a gente entende que tem espaço para ir um pouco mais, eventualmente buscar o patamar de R$5. Acho que é o target que a gente tem tentado mirar aqui no curto prazo. João, você tocou no assunto de ouro, né? Agora, retomando essa parte, recentemente, e aí eu acho que nem é tão recente mais, o Fundo Multimercado da Novos ele se posicionou em ouro. Você pode explicar um pouco do racional por trás desse posicionamento? Existe alguma chance de vocês investirem em Bitcoin, visando também essa parte de reserva de valor para o futuro, tendo em vista que essa impressão maciça pode ter problemas futuros nas principais moedas fortes? Eu nunca vi dentro da empresa uma discussão em relação a gente, né, começar a operar, mesmo entendendo que pode se tornar uma importante reserva de valor no futuro. Mas, enfim, a gente gosta de operar, Yuri, assim, o que a gente tem diferencial para operar, o que a gente tem capacidade e profundo conhecimento. Então, a gente não vai se aventurar a fazer absolutamente nada que a gente não tenha domínio, tá? Então, cara, Bitcoin é algo que a gente não se aventura mesmo e a gente não tem ideia de fazer isso nem no curto nem no médio prazo, tá? E aí, em relação à posição de ouro, a gente, de fato, é muito ativo, né? Como eu comentei, a gente tem um especialista, né, em mercado internacional com foco em commodities, que é o Ricardo Kazan, e a gente montou, há alguns meses, uma posição no ouro, que, de certa forma, era uma posição que servia como proteção nesse ambiente de maior aversão a risco, mas era uma posição também que a gente tentava fazer uma associação com um pouco do que a gente viu após crise de 2008, né, que foi, né, um movimento de migração de alguns ativos de risco para o ouro, né? Então, a gente agora, novamente, como a gente voltou ao ambiente de juros globais negativos, né, expansão dos balance sheets pelo mundo, né, a gente achou que, pelo esse excesso de liquidez, naturalmente, você teria uma migração de produtos de renda, de ativos de renda fixa, né, enfim, em função desse ambiente de juros negativo, para produtos que representem uma importante reserva de valor, né? E sem dúvida nenhuma o ouro é um ativo importante nesse sentido, né? Então a gente montou uma posição comprada em ouro, a gente vem carregando e a gente acha, inclusive, que isso tende a se tornar muito mais normal, assim. A gente tem visto uma procura bastante interessante, uma demanda, né? Um aumento de demanda por parte dos investidores em relação a ter esse ativo, que é um ativo que tem uma descorrelação importante, que funciona muito bem, como eu comentei, nos momentos de maior aversão a risco, mas eu acho que também abre oportunidade pelo excesso de liquidez que a gente vê em função de todos os estímulos que foram dados pelos governos pelo mundo. Então, a gente acha que é um ativo que tem um upside e a gente está carregando posição comprada e a gente tende a carregar essa posição por um período maior de tempo. Bom, acho que o nosso tempo já está quase dando. Para finalizar, vimos que os fundos da Novos vêm sofrendo nesses últimos 3 meses aí, o que é normal, visto que o mercado caiu como um todo. Como vocês pretendem recuperar esse resultado, que já está recuperando, igual você disse,
E qual que é o grande diferencial da gestora nesse momento para fazer isso? Eu acho que o nosso trabalho, assim, o que a gente se dedica a fazer, cara, é gestão de portfólio, gestão de risco, né? Mais uma vez, a gente acredita muito na capacidade do nosso time, né? São profissionais que estão aí há muitos anos fazendo isso, são profissionais que sabem da nossa capacidade de entregar retornos no horizonte de médio e longo prazo. Historicamente, sempre foi assim. Então, essa parte de gestão de recursos, a gente está muito confortável. Tem uma outra parte que é fundamental dentro de uma gestora, que é a parte de gestão de risco, que é a parte que exige disciplina do gestor. E essa crise veio para mostrar para a gente, evidentemente, que era algo que a gente tinha certeza, mas acima de tudo, para os nossos clientes, para quem nos acompanha, que a gestão de risco ela é fundamental dentro de uma gestora de recursos. Nesse sentido, a maneira como os nossos fundos se comportaram, independente da natureza de cada um, enfim, lógico que no fundo de ações você não tem como ter métricas rígidas de risco, senão você vai perder grandes oportunidades, né? E o mesmo vale para o produto de retorno absoluto. Mas, por exemplo, o Novos Macro, que a gente olha, por exemplo, uma ótica de drawdown, a gente estabelece um limite de perda máxima a partir do melhor momento da cota do fundo, onde a gente vai disciplinando a gestão e a gente vai reduzindo o risco na medida que as nossas posições vão andando na direção contrária. Isso efetivamente aconteceu. Isso aconteceu e isso fez com que em março, por exemplo, a gente sofresse menos do que os nossos pares, no relativo, né? Evidentemente tiveram fundos que performaram melhor, mas olhando na média da indústria, a gente no relativo acabou se diferenciando em função dessa metodologia de risco extremamente ortodoxa. E a gente entende que isso se paga ao longo do tempo. Essa disciplina, né, ela parece punitiva, mas ela não é punitiva, na verdade. Isso é uma importante ferramenta para que, na medida que o mercado começar a normalizar, o gestor tenha liberdade para poder voltar a ter posições. E eu acho que foi aí onde a gente foi, né, bem sucedido, porque no momento que a gente estava com orçamento de risco reduzido, foi ali um profundo debate para a gente optar por concentrar a posição no mercado que a gente enxergava melhor a simetria. E isso foi feito. Então, a gente foi eficiente em, por exemplo, no primeiro momento, concentrar as posições no mercado de renda variável. A gente teve uma queda muito acentuada e rápida da Bolsa, então isso criou uma série de oportunidades. De certa forma, não houve diferenciação entre as ações, tudo meio que caiu na mesma magnitude. E aí tem esse trabalho de análise micro, mesmo a gente sendo uma casa macro, que é buscar ali junto às companhias para ver, enfim, quem está com forte geração de caixa, quem está com nível de endividamento baixo, para a gente buscar essas alternativas de investimento. E foi exatamente o que a gente fez e que, com isso, a gente conseguiu recuperar parte da rentabilidade do fundo e isso abriu o espaço de risco para que a gente voltasse gradualmente a ter posições em outros mercados. Esse movimento foi acontecendo. Então, enfim, a gente recuperou grande parte das perdas ao longo aí dos últimos 2 meses. Os últimos 2 meses foram meses de recuperação para os fundos da Novos. Então, é importante destacar esse aspecto de disciplina, porque se fala muito em gestão de recursos. Lógico que gestão afinal de contas, na última linha, o que a gente faz é isso, né? Entregar rentabilidade para os nossos cotistas. Mas tem essa parte de gestão de risco que a gente trata isso com muita relevância dentro do nosso dia a dia e que em situações como essa, que a gente viveu, por exemplo, né, um evento de caldo, um Black Swan, que a gente comumente chama no mercado, que era algo que não estava no nosso radar, esse controle de risco rígido, onde a gente monitora tudo em tempo real, né, online, isso tudo fez com que a gente passasse muito bem por esse momento e abriu espaço para que, na medida que o mercado desse oportunidade como deu, a gente conseguisse recuperar a rentabilidade. Então, para a gente é algo que já faz parte da nossa vida. Enfim, a gente que trabalha no mercado há muito tempo já passou por diversas situações. Essa crise é uma crise, de certa forma, sem precedente, porque é uma crise que bate tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, mas a gente sabe que é uma crise também que tem início, meio e fim. Em algum momento ela vai se encerrar. Então, tem ali um primeiro momento de reação menos racional de grande parte dos investidores, que acaba também potencializando alguns movimentos de mercado, mas a gente que tem disciplina, a gente que tem modelo de risco rígido, a gente tem a tranquilidade de se dedicar ao que a gente precisa fazer, que é aprofundar as análises para poder tentar ter uma leitura mais clara do cenário e, com isso, em busca das melhores oportunidades para estar montando posição. Eu acho que foi o que a gente fez aí ao longo desse processo. A gente teve essa situação no mercado que é atípica, que acontece de tempos em tempos. Eu acho que se a gente não tivesse disponibilizado tanta informação, se os investidores não tivessem tido acesso a tanto conteúdo de qualidade, eventualmente o comportamento poderia ter sido diferente, poderia ter resgatado de um fundo no momento que não é
talvez não seja a melhor coisa a resgatar e tal. Então, a gente começou um projeto de comunicação no ano passado e a gente vem se diferenciando. Acho que entre todas as gestoras no país, eu acho que a gente está entre as gestoras que mais dá transparência e mais tenta estabelecer uma relação de proximidade com os nossos clientes e com potenciais investidores. Então, nesse sentido, cara, a gente tem podcast, então a gente está em várias plataformas de streaming, a gente tem o podcast semanal, que é um resumo do que aconteceu na semana, tentando fazer o link com as posições da gestora. A gente tem um podcast chamado De Olho na Bolsa, que a gente fala mais aí até do aspecto microeconômico para a nossa construção das nossas posições em renda variável, onde a gente fala das empresas que a gente investe e por que a gente investe. A gente tem um quadro chamado Aprenda na Novos, que a gente fala para essa turma que está entrando no mercado financeiro, está na faculdade. Enfim, a gente explica um pouco do nosso trabalho e de alguns temas econômicos. A gente tem o nosso canal no YouTube, que a gente tem um report mensal, que é um vídeo de 5 a 8 minutos normalmente, que é basicamente um resumo do que aconteceu no mês, abrindo a atribuição de performance, explicando onde a gente ganhou dinheiro, onde a gente perdeu dinheiro e falando das perspectivas futuras. Então, tem muita coisa interessante que a gente tem feito e eu queria deixar aqui o convite para quem está nos assistindo passar a nos seguir nas redes sociais. Então, a gente está no Instagram, @novoscapital, a gente está no LinkedIn, Novos Capital, e a gente está no YouTube, Novos Capital. E, enfim, a gente vai ficar bem contente se vocês acompanharem esse trabalho, porque a gente tem se dedicado muito para prover a melhor informação possível numa linguagem bem objetiva. Cara, que bacana, João. A gente vai deixar todas as redes aqui no vídeo. É muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns. A gente vai deixar tudo certinho aqui para quem quiser acessar e tudo, mas vocês estão de parabéns, viu? Acho que a gente está ficando por aqui, né? Gostaria de te agradecer mais uma vez aí a sua presença, João. Que a Novus continue realizando um brilhante trabalho. Gostaria de agradecer também a presença de todo mundo que nos assistiram aí. Um grande abraço, João. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço grande. Um abraço, João. Valeu. Valeu.